Olá, bom dia! Bom dia, pessoal, tudo bem? Eu quero trabalhar esse tema com vocês, que tem tudo a ver com o mês 5, tá? A gente sabe que o número 5, eu sempre brinco assim, que ele é um número alado, né? Ele tem asas. Vocês concordam que o número 5 tem asas, né? Então, e aí, muito legal a gente trabalhar a energia dos anjos. Então, assim, a gente tem que pensar que nós sempre temos aquela energia universal, aquela vibração universal do mês, que é muito forte, né? Porque forma-se uma egrégora. Tá todo mundo nessa vibe do 5. O planeta todo está, né? A gente tá vendo, tudo tem aquela movimentação como se fosse uma gangorrinha. Tudo tem altos e baixos, né? Então, por exemplo, a gente vê isso pelas próprias estatísticas nos noticiários. Ah, hoje baixou o número tal. Ah, agora já subiu de novo. Então, é difícil as coisas se acalmarem, né? Mas tem muita coisa boa também na energia do 5, né? Tem o pessoal que surta, né? Que acaba sucumbindo mesmo, porque é uma vibração forte. E a gente que tem consciência das coisas, né? A gente fica com o melhor da vibração, fica com o melhor do número. E como eu estava dizendo para vocês quando eu entrei aqui na live, o número 5 ele é um número que tem asas, né? Ele é um número alado. Ele tem essa capacidade de se mover com muita rapidez, né? E por isso a gente associa muito esse número aos anjos também. Os anjos se associam. Anjos e números é uma união muito feliz e eterna, né? É muito interessante isso, mas cada um dos números tem um aspecto que o liga aos anjos. No caso do número 5 é essa questão da mobilidade, porque os anjos são mensageiros, tanto quanto os números. E muitas vezes anjos e números se unem para trazer uma mensagem até você, não é? É disso que a gente vai falar hoje. Como é que a gente sente, não é, a presença dos anjos, né? Como a gente sente os anjos por perto, perto da gente, né? Como a gente sente esse approach, nessa aproximação dos anjos. Pois é, e eu sei que muita gente aqui, tô vendo a minha galera que tá aqui hoje, todo mundo muito antenado, vocês devem ter muitas histórias para contar sobre como se a historinha começasse assim, sabe? Naquele dia eu tive certeza que tinha um anjo do meu lado. Aliás, depois vocês comentam comigo, né? Hoje eu acho que a gente não vai ter tempo para isso, mas num outro 1111, se você gostaria de contar uma experiência sua que tem a ver com anjos. É muito interessante isso, né? Mas hoje a gente vai ver isso e pode ser que tenha alguém assistindo a nossa live agora ou depois na reprise pensando assim, nossa, nunca senti esse negócio de anjo perto de mim, não. E olha, é verdade, é possível isso, sabe por quê? Porque nós mesmos afastamos os anjos. É, a gente às vezes acaba dando um get out nos nossos anjos protetores, talvez o nosso anjo de guarda, né? Eu descobri essa. Na época que eu aprendi numerologia cabalística, o professor Carlos Rosa, embora ele sempre tenha dito que ele era ateu, ele era uma pessoa, talvez a que eu considere a mais
expert em assuntos bíblicos, né? Eu nunca vi uma pessoa entender tanto de Bíblia como o Carlos Rosa. E ele falou isso pra gente uma vez, que se tinha uma coisa que ele achava muito interessante, ele nunca dizia assim que ele acreditava, mas que ele achava muito interessante, eram os anjos, porque os anjos eram bíblicos, né? Ou seja, havia registros na Bíblia, tanto no Velho Testamento como no Novo Testamento, da ação dos anjos na vida da gente, né? E também da intercessão do Criador, né? Como que Deus muitas vezes nos ajuda, nos envia um socorro. Como é que ele, digamos assim, delega, se é que a gente pode usar esse verbo, né? Essa ajuda, essa luz através dos anjos, né? E isso é muito interessante e há muitas citações na Bíblia. Eu até trouxe uma aqui para vocês, que minhas anotações antigas dessa época ainda que eu fazia curso de numerologia cabalística. É sobre justamente o poder de intercessão dos anjos de Deus em nossas vidas, né? Então está em Malaquias isso. Eis que eu envio o meu mensageiro, que preparará o caminho diante de mim. De repente virá ao seu templo o Senhor, a quem vós buscais, o anjo da aliança, a quem vós desejais. Eis que ele vem, diz o Senhor dos Exércitos. Então, assim, aqui é uma das citações, tem muitas, né? Tem em Mateus, tem em Lucas, já no Novo Testamento, enfim. Tudo isso a gente está dizendo porque tem gente que acha que o nosso papo é místico. Ah, fica falando de coisa esotérica. Nada contra. Para mim, tudo bem. Para mim é um elogio quando alguém diz que a minha fala se refere a um assunto místico ou esotérico. Mas a coisa vai muito além, a coisa é histórica, né? Eu estava comentando com a Érica, agora pouco antes da gente começar a live, eu estava falando para ela, eu preciso pegar umas fotos minhas antigas. Tem uma igreja em Florença. Eu só estava em dúvida, foi que a Érica me perguntou se era no domo, eu não tenho certeza, mas tem uma cúpula que tem as hierarquias angelicais, pintadas por, eu não sei se foi Michelangelo, eu vou dar uma pesquisada, mas a gente estava falando isso, né? A questão dos anjos está em tudo, está na própria história, nos retratos religiosos, em tudo, né, gente? E é impossível que a gente nunca tenha sentido a presença de um anjo na nossa vida. Então, vamos ver como é que a gente sabe que a gente está sendo guiado pelos anjos, né? Eu sempre falo para vocês o seguinte, toda pessoa que me fala assim, Vanice, eu tô vendo muito, aí 2 pontos, aparece uma infinidade de coisas, eu tô vendo muito 11:11, eu tô vendo 11:22, eu tô vendo 18:18, 1, 2, 3, 4, né, 12:34, eu tô vendo a minha data de nascimento, a Érica é uma pessoa que vive vendo 19:10, ela falou, olha, 19:10, né, é a data de aniversário dela. Então, esses flashes representados por números, que a gente sabe que são eventos sincronísticos, né? Olha, eu olho aqui agora, 111 pessoas, agora já mudou. Olhei e vi 111, sincronicidade isso, né? E olha aí, a Denise dizendo, adoro Tolkien, eu amo também, amo. Você assistiu filmes, Denise, quantas vezes, né?
Mônica Bonfilho, eu estudei muito os anjos pela Mônica Bonfilho. Quando eu me apaixonei, nessa época que eu fazia o curso de numerologia cabalística, eu me lembro que eu passava por sebos de livros e não tinha um livro da Mônica Bonfilho que eu não tivesse. Então eu comprei todos os livros dela. Então os meus primeiros estudos em relação aos anjos cabalísticos foram os anjos da Mônica Bonfilho, que é uma classificação muito ligada ao cristianismo, principalmente ao catolicismo, né? Por incrível que pareça, a Mônica, ela é uma sensitiva, né? Ela tem muito poder nesse sentido, mas ela seguiu uma linha. Eu até tenho, era isso que eu estava conversando com a Érica hoje. Eu tenho essa história de como se chegou nessas 9 hierarquias angelicais. Eu não sei se vocês sabem, mas na antiguidade se falava em 11 hierarquias angelicais. Aí depois, talvez no século XIII, assim, já houve uma mudança nisso e passou a se falar em 9 categorias angelicais. Mas não importa, inclusive, quando eu comecei a estudar a Cabala com o nosso mestre, o Ian Meckler, a Cabala traz também uma outra classificação de anjos, né? Que são os mesmos anjos, mas assim, como se eles estivessem numa jornada diferente, sabe? Porque os 72 anjos cabalísticos são os 72 anjos cabalísticos, ponto. Né? São sempre os mesmos anjos, são as mesmas energias, cada um deles traz uma luz diferente, e é como se houvesse uma classificação de jornada de trabalho mesmo. Então, você tem uma tabela de acordo com as pesquisas, o conhecimento da própria Mônica Bonfilho, né? E dentro da Kabbalah, a gente tem uma classificação astrológica. É um pouco diferente, mas é muito interessante também, tá? A Marina Becker está falando aqui que ontem ela viu 15, 15, 16, 16, 17, 17, 18, 18. Olha que interessante, Marina. Você tá numa escalada sempre com o número ascendente, né? Você foi crescendo, você viu a sequência, isso quer dizer, uma coisa sequencial de combinações, né? Dentro de um mesmo dia. Como que a gente pode interpretar isso? É como se os anjos tivessem falado assim para você. Talvez você esteja num processo em que é muito importante para você saber que você está indo vamos dizer assim, num progresso, numa coisa sequencial, em algo como se fosse uma escada. Ah, hoje está assim, amanhã vai estar assim, depois vai estar assim. Então, isso te leva a uma crença de que as coisas vão melhorar cada vez mais, sabe? Não sei exatamente o que está passando na sua mente, quer dizer, eu até sei, mas digamos que aqui eu estou falando com todo mundo, então pode ser que tenha mais gente que esteja visualizando assim também. Então é muito interessante porque cada vez que a gente tem um evento sincronístico, eu já falei até isso uma outra vez, as pessoas me perguntam muito, né? Vanícia, eu tô vendo muito tal combinação, me conta, o que que isso quer dizer? Olha, o primeiro ímpeto da gente é procurar uma pessoa que seja especialista naquele assunto, né? Porém, a minha dica para você nesse momento é: conheça os números, é super importante isso, né? Porque eles podem. Por que aquele número que apareceu para você? Por que o evento sincronístico veio com aquele número, veio com aquele símbolo, né? Então, conhecer pelo menos um pouco dos números é muito importante, tá? Segundo, olha para dentro de você, vê o que tá se passando aí em você nesse momento, né?
o que está te pegando? É um problema de saúde? É uma questão referente ao seu trabalho, ao seu financeiro, à sua vida amorosa? Porque quando você tem uma sincronicidade, quando você vê uma combinação de números, aquilo é um recado que o universo está mandando para você. A gente fala universo, mas a gente sabe que há uma legião de anjos também que está exatamente entre o nosso plano e o plano cósmico, né? O plano astral. E eles também se movimentam para que você, por exemplo, o número está aparecendo lá no relógio, no celular. É como se um anjo às vezes fizesse isso aqui com você. E do nada você olha e vê aquilo. Então eles estão sempre ajudando a gente, eles estão sempre dando aquele empurrãozinho que falta, né? Quem nunca passou por uma situação dessa, gente, que você fala assim, nossa, olha, eu me lembrei de uma história, porque eu sempre conto uma história clássica, que eu até não vou contar mais, vou contar só no curso. Eu tô acabando o meu curso de anjos cabalísticos, né? A minha proposta era fazer mesmo no mês de maio, e esse curso ele é um bônus do curso de numerologia cabalística. Então a gente vem fazendo, já preparando há algum tempo, tal. Então eu gosto sempre de começar o meu curso de anjos. Eu acho que a Mariela até lembra disso. Eu sempre conto uma história de um sujeito que estava saindo para trabalhar e o que ele vive naquele dia graças a um anjo, né? Então não vou contar, vou deixar vocês na expectativa. Mas eu e a Érica, nós tivemos um episódio bem parecido. A gente ia pegar um avião para voltar para o Brasil. Nós estávamos na França e que a gente fala que viaja para o exterior, o povo acha que a gente gasta rios de dinheiro, e eu sempre falo que eu e a Érica a gente podia montar uma imersão ensinando para as pessoas como viajar com o mínimo de dinheiro, porque a gente faz viagens muito econômicas, né? E porque assim, né, gente, são prioridades. Tem gente que gosta de comprar um monte de roupa, de investir em carro, etc e tal. Eu prefiro morar com uma relativa modéstia, e eu gosto de gastar dinheiro com experiências, por isso que eu gosto muito de viajar, né? Então, assim, né, nesse embalo de fazer viagens econômicas, a gente anda de transporte público em qualquer lugar do mundo que a gente esteja, né? E fazia parte dessa volta com mala e tudo, que a gente já viaja com uma mala de 10 quilos para não ter maiores problemas, né? Poder levar dentro da aeronave, não pagar bagagem, poder viajar de companhia aérea bem mais em conta, tal. Mas enfim, a gente tinha que pegar um trem que ia para o aeroporto e lá os trens têm horário e não atrasa, é aquele horário mesmo. Então a gente fez uma conta, esse trem ele ia direto da estação que a gente ia pegar, que era uma estação principal, a gente já tinha feito uma conexão, e de lá esse trem parava acho que mais uma ou duas vezes e aí ele seguia reto para o aeroporto, então dava 1 hora e pouco. Depois desse trem, o que vinha na sequência era um desses que para em todas as estações. Então a gente ia chegar lá, assim, não atrasada, mas assim com o tempo muito contado. Então a gente correu para pegar o trem expresso, que era aquele que parava menos, né? E 15 minutos depois parava aquele que era o pinga-pinga. Bom, aí pensa numa situação assim que tudo que você vai fazer tem um obstáculo. Então, tipo assim, a gente entrou numa fila para comprar o ticket, porque esse ticket você tem que comprar na hora, né?
era uma fila grande. Quando chegou assim, na vez da pessoa que estava na nossa frente, deu um pau na máquina e veio lá um segurança da estação dizendo que aquela máquina não estava operando. Às vezes não tem troco, tal. Aí tá, a gente sai, vai para outra máquina. Assim, aconteceram várias coisas. E a gente vendo que a hora estava passando, né? Pegamos, não sei se tinha uma manifestação, tudo assim, desde a hora que a gente saiu, conspirou para atrasar a gente. Bom, finalmente estávamos descendo para pegar o trem. E tem aquela coisa, né? Entra uma pessoa na sua frente, te dá um olé, parece coisa de desenho animado, você quase perde a mala. Ah, a gente teve que descer por um elevador que não vinha também, porque não tinha acesso de escada, enfim. Quando a gente estava colocando o pé assim na plataforma, o trem parou, não ficou muito tempo, fechou as portas e foi. Não, eu falava, não, eu não acredito nisso, isso porque a gente saiu assim com bastante antecedência, né? E a primeira reação da gente é se vitimizar, né? Eu, na hora, comecei a chorar. Eu falava, não, não acredito nisso, tanta coisa que a gente fez, tal. Bom, então, o que que nos restava? Esperar o trem do pinga-pinga, que vinha depois. E é interessante que paravam outros trens naquela plataforma, né? Mas a gente tinha que saber, até pelo horário, acompanhando naquele painel, qual seria o nosso trem. Bom, o que que aconteceu, né? A gente ficou esperando, passaram-se 20 minutos e esse trem não vinha. 25 minutos, falei, não é possível, porque seriam 14, 15 minutos de diferença, né? Até que eu falei para a Érica assim, falei, nossa, você percebeu que não parou mais nenhum trem? Nem o que seria o nosso e nem nenhum outro, porque ali também tinha muito trem que vai para os arredores ali, né? E para bem rapidinho, sai e tal, então eles têm esse esquema. Nenhum trem mais tinha parado ali. E aí começamos a ver que tinha uma mensagem nos painéis dizendo que aquele anjo, que aquele trem que nós íamos pegar na sequência não iria parar lá, não iria passar, não ia ter aquele trem. Meu Deus, e agora, né? Aí aquela correria, eu, graças ao meu Destino 3, já tinha conversado com várias pessoas que estavam ali na estação, e aí a gente já estava conversando com uma moça alemã e mais um outro casal. A gente subiu assim num grupo para pegar um táxi, rachar um táxi até o aeroporto, né? E foi a sorte, porque eu estava conversando com essa moça, a moça estava conversando com aquele casal, eu acho que eles eram espanhóis, não tenho certeza. E aí a gente na hora falou, olha, vamos pegar um táxi juntos, tal. Nós subimos para a rua, né, e pegamos um táxi. Bom, por que que eu estou contando tudo isso para vocês? O que que aconteceu que não teve mais trem? Aquele trem que nós não pegamos sofreu um acidente horrível. Tinha um carro na linha, né, no trajeto que vai para o aeroporto, e foi daqueles acidentes assim que tem descarrilamento, as pessoas, não teve vítima fatal, nada, mas as pessoas se machucaram. Pense se a gente tivesse entrado naquele trem, né? Mas vejam bem, por que que desde a hora que a gente saiu acontecia aquilo, né? A máquina quebrava, aí a gente tinha que entrar noutra fila, porque não era para a gente pegar aquele trem. Com certeza era mão de anjo mesmo. Então eu tô contando isso para vocês porque para mim isso foi uma experiência muito clara de que a gente tem anjos o tempo todo cuidando da gente, sabe? E enfim,
Então, presta atenção nas coisas que acontecem com você, presta atenção se você não sente a presença de anjos em algumas situações que você já passou. Eu conheço muitas histórias, porque como eu dava curso sobre os anjos, né, sempre dava cursos presenciais, inclusive as pessoas contavam histórias assim incríveis de coisas que aconteciam. Então, antes de você xingar, falar palavrão, né, se descabelar, procura sempre pensar nisso. Por quê? Né? Porque é uma coisa muito interessante. Toda vez que a gente pensa por quê, eu acho que a gente se sintoniza com a luz, sabe? Mas por que está acontecendo isso comigo, né? Será que é para o meu mal ou será que é para o meu bem? Mas então é isso. Agora, há outras formas da gente perceber que os anjos estão ajudando a gente, né? Normalmente, quando a gente está numa situação em que a gente busca uma resposta, a gente busca uma orientação, a gente não quer só falar com pessoas daqui da Terra, né? Sei lá, você já consultou um advogado, um especialista em RH, enfim, sei lá, dependendo do que está nos incomodando, né? Um médico, dois médicos. Tem uma hora que você quer uma resposta de lá de cima, né? Você quer uma orientação que está acima do nosso plano. E nesse momento é muito bom você se conectar com os anjos, pedir ajuda mesmo, né? Perguntar, eu estou indo para o caminho certo? As atitudes que eu estou tomando, né, as ações que eu estou tendo são as corretas? E você vai receber uma resposta. O que a Ingrid escreveu aqui das penas é muito importante. Olha, a semana passada eu encontrei 3 penas e foi justamente quando eu comecei a retomar o meu curso dos anjos que eu vou dar como bônus na numerologia. Então, olha aí, a Valéria também está contando, a Val Abud, né, do que ela já passou. Então acontece muito isso com a gente. Uma coisa que eu te aconselho: escreve essa história, relata, sabe? Inspire outras pessoas com a tua história. Isso é super importante. E, e a gente, quando encontra pena de ave, pena de pássaro, é sempre como os pássaros também têm asas, né? Porque a gente sempre tem uma representação de anjos com asas, né, na cabeça da gente. Então, toda vez que você encontra uma pena de uma ave, é uma resposta afirmativa de um anjo ou de anjos, sabe? Eu normalmente eu até recolho a pena e eu tenho um altar, então eu trago para o meu altar. Mas assim, eu já recebi tanta. Olha, a última vez assim que eu me lembro de uma coisa muito significativa, como eu falei para vocês, né? Semana passada mesmo foram 3 dias em que um dia encontrei uma pena, no outro dia encontrei, no outro dia também encontrei. Mas às vezes é um momento, eu me lembro que no final do ano passado a minha questão era se eu deveria criar a Universidade da Numerologia Cabalística naquela época ou se eu esperaria o início do ano de 2021. Mas tinha uma coisa dentro de mim dizendo que tinha que ser naquele momento, né? E aí eu saí para dar uma caminhada e aconteceu uma coisa muito interessante.
Eu vi uma peninha branca, gente, mas era uma peninha assim de desenho animado, sabe? Ela era bem cheia de pelinho mesmo, parecia uma penugem, né, que a gente fala assim, e ela vinha exatamente assim, ó, no ar. Quando eu vi aquilo, eu até dei os dois passos grandes assim e tomei a pena na minha mão. E essa pena tá comigo até hoje. Então eu falei, tá, entendi. É para fazer, né? Então assim, a gente tem que viver mesmo uma vida meditativa, estar sempre com o botãozinho meditativo ligado, sempre no modo on. Por quê? Porque você vai dar interpretação para todos esses fatos. Então, olha, a gente já falou em números, números que aparecem para você no relógio, né? É, às vezes num preço, numa senha desses locais que você vai, médico, né? Sei lá, às vezes até na padaria, no setor de frios do supermercado, tem senha, e às vezes esses números aparecem para você. Tudo que repete, gente, tudo que é insistente é para te chamar atenção, sabe? Sejam números, às vezes uma música, você fala, caramba, já ouvi essa música hoje de manhã, agora tá tocando de novo. Para e vai ver que música que é aquela. Procura o nome da música, a letra da música, algum recado para você tem nessa música, sabe? Então, como a Ingrid falou, das penas, né? Penas são um sinal assim muito claro de ajuda dos anjos. Eles também conversam com a gente através de nuvens. Então, às vezes você olha para o céu e você olha para aquela nuvem e você vê algo, né? Você vê um cachorro, você vê, sei lá, um mapa do Brasil. Você está querendo fazer uma viagem para o Nordeste e você não sabe se você vai ou não. Aí você olha e vê aquele mapa. Você fala, gente, eu estou vendo o mapa do Brasil. Ou seja, isso pode ser uma confirmação? Eu diria que sim, não é? Eu diria que sim. Aromas, né? Eu tô vendo que a doutora Glaucia está perguntando, olha, há mais de uma classificação. Hoje a nossa proposta aqui é mais falar dessa questão de aproximação dos anjos, sabe? Mas depois a gente arruma um jeito de contar para vocês como é que a gente acha o nosso anjo, né? É muito importante, tem muita gente que vê nuvens em formato de anjo mesmo, em formato de coração. Então interpretar é uma coisa importante, sabe? Olha aí, a Carla contando que ontem ela olhou e o horário era o dia e o mês do aniversário dela. Então é uma chamada para você atentar para os seus números, o seu número de destino, o teu número psíquico, né? Porque isso faz parte da tua data de nascimento. Será que você está cumprindo o seu propósito de vida? Então isso é muito importante, né? Os aromas, gente, é assim, eu não sei se acontece com vocês, mas às vezes a gente sente um cheirinho de algo que não, tipo, não tem flor em casa, mas você sente um aroma de flor, de ervas, dizem que algumas flores, em especial, como por exemplo lírios, né? Lírios, lavanda. Então, isso pode ser um indicativo da presença de anjos ali. Então, por que acontece isso? Para você se fortalecer. Naquele momento, você fala assim, nossa, senti agora um aroma de lavanda, que coisa boa. Tem anjos aqui me protegendo, eu fico mais forte, eu me sinto mais forte, mais fortalecida. Além do cheirinho de flores e algumas plantinhas, ervas aromáticas, você pode sentir também um aroma de baunilha. Baunilha,
mel, sabe, cheirinhos mais adocicados podem também trazer essa informação para você, que tem anjo ali perto, tem anjo perto de você mandando um sinal para você de que vai dar tudo certo, que você está protegida, bem nessa linha assim, né? Eu sou uma pessoa que eu sempre sinto o cheiro de flores. Às vezes eu não identifico que flores são, às vezes parece flor do campo, assim, quando você está andando no mato, mas é isso, né? Outra coisa também, eu não sei se vocês já perceberam isso, mas criancinha pequena, principalmente criança que ainda não fala, às vezes eles ficam olhando para o nada e dando risadinha, eles estão encantados, assim, eles ficam hipnotizados, porque dizem os iniciados aí que eles veem a presença dos anjos, eles visualizam algo. Então eles fazem uma cara que não é de medo, é de alegria, é de encantamento. E os nossos bichinhos também, né? Às vezes eles, no caso de cachorro, por exemplo, eles fazem festinha, eles se espreguiçam, abanam o rabo. Então você vê que é uma presença boa, né? Os gatinhos também se movimentam quando eles percebem a aproximação de anjo, né? Então é bem interessante isso. Aquela questão da música que eu já falei para você, falar assim, nossa, não é possível, né? Não é uma música atual, às vezes até uma música mais antiga, mas você ouviu ontem, aí hoje de novo, começa a prestar atenção. Já aconteceu mais de 2 vezes. 2 vezes você já liga o botãozinho, dá atenção e começa a ver. Vai ver como é que chama essa música, do que ela fala. Pode ser um recado angelical, né? Alguém aí tá prestando muita atenção na vida financeira? Tipo, nossa, precisava acontecer alguma coisa, eu precisava fazer uma grana assim para dar uma aliviada, né? Então, presta atenção se você não acha moedas. Até aquelas moedinhas que algumas pessoas chamam de desprezíveis, sabe? Uma moedinha de 1 centavo, uma moedinha de 5 centavos. E as pessoas às vezes falam, eu não vou abaixar. Olha, abaixa. Abaixa porque quando você acha moedas no chão, principalmente moedinhas douradas, tem a ver, é um recado assim, os anjos estão te dizendo que você está sendo muito ajudado financeiramente. Algum caminho aí que você está buscando está super aberto para você, é um atalho financeiro para você e você não está prestando atenção nisso. Então, nunca deixe uma moedinha no chão, tá? Recolhe. Se tiver sujinha, não tem problema nenhum. Você lava a moeda quando você chegar em casa, coloca lá no seu altar, agradece esse anjo que tá te sinalizando para o financeiro. E às vezes, na moeda, tem uma data, um ano. Soma esse ano, vê que número que dá, vê se não é o seu ano de nascimento, vê se esse ano tem alguma coisa a ver com você. Você pode interpretar o que essa moedinha trouxe para você, não é? E por que foi você que viu aquela moeda? Tá prontinha ali para você recolher. Vocês sabiam dessa história das moedinhas? É super importante. Inclusive, eu não sei se vocês, como eu, gostavam de ler gibi, né? Eu, quando eu era criança, eu amava ler, comprava um monte de gibis. Minha mãe, coitada, gastava bastante comigo, com os meus gibis. E eu adorava ler Pato Donald, Tio Patinhas, esses
mais ligados a esses personagens, né? Disney, Mickey. E o tio Patinhas, ele ficou milionário porque ele encontrou a moeda da sorte. Então eu sempre pensava nisso, eu vou recolher essa moeda, né? Vai que é a moeda da sorte. Então, mesmo sem saber da questão dos anjos, tal, já tinha intuitivamente isso, sabe? Então, a Rê Pascoal está perguntando dos pets. Então, eu comentei que tanto cachorros quanto gatos, eu acho que os outros também, né? Que eu não tenho, assim, não convivo com outros bichinhos em casa, mas eu acho que eles também devem ficar de boa, né? Mas eles dão sinais de que eles estão vendo algo, né? Ahn, Outra coisa também que acontece isso muito comigo. Às vezes eu estou escrevendo, eu vejo um flash. Às vezes até olho no meu celular, porque dá a impressão que entrou uma mensagem e alguma luz, assim como se explodisse uma faísca de luz. Isso pode ser um indicativo de um anjo que chegou ali. Às vezes o próprio fato deles chegarem dá um flash de luz, mas é uma coisa muito, muito rápida. Se você não tiver bem ligado, você não se dá conta disso, tá? A Carla tá falando uma coisa, sentir a presença de alguém. Nossa, isso então para mim, principalmente se eu estiver andando na rua, eu sempre olho para trás, porque eu tenho a impressão nítida que tem alguém assim colado comigo e deve ter mesmo, né? Mas é bem importante isso. E ainda pegando esse gancho de sentir a presença de alguém muito próximo atrás de você, perto de você, chamar teu nome. Já aconteceu isso pra vocês, gente? Comigo direto, eu escuto falar meu nome. E eu olho mesmo para trás e falo, meu Deus, quem tá me chamando, né? E às vezes é mais de uma vez. Então, o que acontece? Eles estão pedindo a sua atenção. Se você escuta chamar o teu nome, isso tem tanto significado pela numerologia mesmo. O teu nome traz os teus talentos, né? Aquilo que as tuas habilidades, a forma como você se expressa no mundo. Tem tanta coisa dentro do nosso nome. Será que você está com tudo isso funcionando? Você está botando tudo isso aí para acontecer na sua vida? Senão o anjo vai ficar falando o teu nome para ver se você lembra de alguma coisa quando você fez aquele contrato lá em cima ainda, né? Se você lembra do que você se propôs a fazer, a chegar aqui e contribuir com os seus talentos, sabe? Então a gente precisa prestar muita atenção nisso, né? Outra coisa, não sei se já aconteceu isso para vocês, a gente tá, sei lá, dirigindo, assim, de repente a gente vê um pedaço de arco-íris. Vocês já viram? Um pedaço do arco-íris? Porque quando é um baita de um arco-íris, tudo bem, pode até ser algo também que venha para você, dos anjos, tal, mas aí todo mundo viu, né? Tirou foto, postou nos stories, mas e quando só você vê? Só você fala assim, gente, vocês viram um pedacinho de arco-íris hoje? E tem um detalhe, quando você vai pegar na bolsa o celular para tirar uma foto, sumiu, já não tá mais lá, né? Então, olha, eu gosto dessas histórias, igual a Tereza tá contando aqui, né? Ela tá falando de achar moedas. Ela falou assim: já achei moedas, joguei na Loto Fácil no outro dia e surpresa, eu ganhei R$ 2.890. Achei o máximo. Olha só, e 2.890 dá um, né? Somando tudo dá um. Ou seja, Tereza, eu tenho a impressão que essa quantia que você ganhou era alguma coisa para fortalecer muito a sua individualidade, né? Porque era
uma quantia somando 1. Olha que interessante, né? Pois é. E então, gente, presta atenção, viu? Quando você começa a ouvir o teu nome, alguma coisa que você está saindo aí do teu caminho, você não está fazendo o que você deveria estar fazendo. Então, os anjos, eles estão sempre chamando a gente para o ponto de equilíbrio, para a gente se sentir mais forte, não é? E, é, e quando a gente também escuta, não sei se vocês já passaram por isso, a gente escuta alguém falar uma frase. Eu já, nossa, várias vezes já aconteceu isso para mim, e é uma frase que tem um sentido, mas não tem ninguém ali, né? Você fica achando que é isso, que é aquilo. Hoje em dia eu tenho certeza que isso é coisa dos anjos, sabe? Então, assim, tudo, né, gente? A gente precisa saber interpretar muito os sinais. Eu aprendi isso com o meu professor de tarô na época, que era o Daniel Atala, mago Daniel Atala. Daniel foi meu professor de tarô em 2005 e 2006. Eu fiz um curso com ele de 2 anos, presencial, e eu aprendi com ele que existe um tarô, entre aspas, né? Que é algo universal. É você interpretar as coisas da vida, né? Tipo o que eu estava falando da nuvem. Você quer fazer uma viagem, você fala assim, eu não sei se eu vou viajar para o Brasil, ou se eu não saio de casa agora, ou se eu espero para daqui, sei lá eu quanto tempo, fazer uma viagem para o exterior. E aí você olha uma nuvem e fala, gente, é o mapa do Brasil, né? Não apareceu isso para mim ainda, tá, gente? E se aparecer, eu vou achar ótimo. Mas estou dando exemplos hipotéticos assim, né? Mas o mais importante é a nossa atenção. Aquelas 3 palavrinhas mágicas que eu sempre falo para vocês: atenção, intenção e foco. Os anjos gostam disso, né? Aliás, tem pessoas que não sentem aproximação nenhuma dos anjos. Sabe por quê? Porque elas afastam os anjos. Como é que a gente afasta anjo? Com mau humor, com reclamação. Não tem gente que já acorda reclamando e dorme reclamando, não tem gratidão nenhuma. Olha, o anjo, coitado, ele quer ancorar perto daquela pessoa, mas ele não consegue. Porque eles têm uma energia muito sutil. Eles são feitos de luz. E uma pessoa densa desse jeito, que quando você começa a reclamar, constrói-se muralhas de pedra, da coisa mais pesada que você possa imaginar, no seu entorno, na sua aura. Então você fica uma pessoa tão densa, tão pesada, né? Quem é 11 aí sabe do que eu tô falando, porque a gente sente isso nas pessoas também. Eu tenho algumas pessoas que eu lamento muito, mas eu não consigo ficar 1 minuto conversando com elas. Começa a ter um atrito, sabe? Não dá e eu preciso me retirar. Eu já me violentei muitas vezes insistindo para ficar perto de gente assim. Hoje em dia eu sou muito de boa comigo, com a minha energia, e eu não faço mais isso não, né? Mas é isso, a gente tem que ficar perto de pessoas que façam bem pra gente em situações que... E a gente tem por onde fazer também, de ficar bem, porque às vezes a gente pode ser a pessoa pesada, que outra pessoa não aguenta, né? Quem nunca? Eu mesma, quantas vezes já devo ter ficado com uma energia paquidérmica porque você tá reclamando, tá pensando coisas ruins, e aí se formam blocos em torno de você, né? Isso é muito ruim, isso afasta
todo tipo de anjo, todo tipo de proteção. Então, como vocês estão vendo, nada a ver a gente ter uma atitude dessa, né? É dar um tiro no pé mesmo, né? Mas é isso, eu espero que vocês tenham gostado do nosso tema de hoje. Na sexta-feira eu quero falar novamente, vocês vão receber um e-mail, já deve ter recebido com a nossa jornada semanal aí de lives do 11/11, né? A gente tem também o Vanice Responde, que eu também já vou decidir o tema dele hoje, já vou passar para vocês, né? E, enfim, é isso. E a gente termina o mês de maio, o mês 5, falando exatamente do Dia dos Anjos da Humanidade, porque dia 31 de maio é o dia de todos os anjos, daquelas pessoas que nascem num dia em que não tem um anjo trabalhando, mas tem um plantão de todos os anjos. E essas pessoas têm também uma energia totalmente aberta para o angelical, embora tenha pessoas assim de uma maldade extrema que também nascem nesses dias, porque é uma coisa muito polarizada, sabe? Ou a pessoa vai ser um pilar de luz ou ela pode ser um pilar de maldade mesmo, né? Então vocês viram que a gente já tem muita coisa para conversar até terminar o mês 5. Então é isso, gente, ó. Agradecer a presença de luz de vocês todos que estiveram aqui com a gente, tá? E comentem aí, ou agora, ou se você estiver vendo a reprise depois, se você quer que eu continue mesmo até o final do mês 5 falando sobre os anjos. E se você puder, comenta alguma coisa comigo, alguma passagem interessante embaixo desse vídeo que vai ficar depois no IGTV, aqui no Instagram, tá? Se tiver no YouTube também, depois você estiver me assistindo, conta alguma coisa, adoro saber essas histórias de presença angelical. E se você gostou dessa live, ó, tem esse aviãozinho aqui, compartilhe agora, manda para aquela pessoa que você sabe que precisa assistir essa live, tá bom? Então, ó, um beijo enorme para vocês e sexta tem Momento 11/11 de novo.